perguntou como realizar uma adaptação curricular para atender alunos com transtornos de aprendizagem? Você quer descobrir estratégias eficazes para criar um ambiente aí muito mais inclusivo e de apoio a essas crianças? Eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui da Rema Neuroeducação, e hoje eu estou aqui porque eu quero trazer um conteúdo muito importante para você. Eu tenho aqui a alegria de receber a professora Débora Cogliariani, que é uma especialista em psicopedagogia e neurociência na educação, para uma aula que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Ela vai compartilhar aí técnicas, estratégias, práticas para você poder adaptar o currículo aí de forma a atender melhor as necessidades dos alunos com transtornos de aprendizagem. Então, já ativa o sininho, se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui, né, do mundo da neuroeducação. Vamos para a aula? E quando a gente fala de adaptação curricular, né, eu não penso somente na criança da sala de aula, né? Eu, como psicopedagoga, especialista em neurociência da educação, eu tenho um consultório, eu atendo as crianças, então eu tenho que trabalhar essa parte das adaptações também, porque eu entro em contato com as escolas, eu tenho que ter esse conhecimento, né? Porque no consultório eu treino habilidades, mas eu tenho que fazer um link com a escola da criança, né? Para falar justamente dessa adaptação curricular. Então, o nosso tema é esse, né? Na verdade, é uma pergunta. Como posso adaptar meu currículo para atender as necessidades de aluno com transtorno de aprendizagem? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que vocês devem fazer a todo momento. E agora, o que eu faço? E agora, como eu faço? Né? Por que eu tenho que fazer isso? São perguntas que permeiam a vida do professor, são perguntas que permeiam a vida do profissional que atua nessa área educacional. Então, é muito importante que a gente busque essas respostas. E hoje aqui você vai conhecer, né? Eu trouxe aqui uma base de ações adaptativas que vai poder mudar o seu olhar para a inclusão. Eu vou apresentar também 4 pontos importantes para a gente repensar uma forma de adaptar o seu currículo escolar, né? O currículo escolar, né? De forma a tocar esta criança que precisa desse olhar, que precisa dessa ação de adaptação. Você está pronto para isso? Você quer? Então, fica aqui com a gente. Fica que a gente tem aqui hoje uma manhã, assim, muito bacana, com muito conteúdo para dividir para vocês. Então, sejam todos bem-vindos, né? Bom, eu sou Débora Cogliariani, eu sou psicopedagoga, especialista em neurociência da educação, dou aula aqui no Grupo Rema, tenho um consultório já há mais de 13 anos, onde eu atendo crianças e adolescentes com dificuldades escolares, faço também orientações para os pais, que é uma coisa muito ligada, né? Nós temos sempre que pensar nisso, não dá para se trabalhar uma criança única. Eu fiz um post há pouco tempo atrás que eu falei assim: quando matriculamos uma criança na escola, matriculamos uma família. Não dá para tirar essa criança do contexto familiar. Esta família, essa bagagem que a criança traz da própria família faz toda a diferença no desenvolvimento dela, né? Então, a gente tem que respeitar isso. Eu sou autora de alguns livros, o primeiro, Orientando Pais, Educando Filhos, que nasceu lá em 2009, justamente com essa necessidade eu atuava na escola e eu percebia que os pais, quando vinham conversar comigo, tinham essa necessidade de orientação, e aí eu falei, eu vou escrever um livro sobre isso, porque a criança cujos pais estão melhores estruturados, né, emocionalmente, com conhecimento, essa criança chega melhor na escola. Depois eu fiz o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso da pós de neurociência da educação sobre funções executivas. E o meu TCC, a instituição dava liberdade para a gente fazer esse trabalho. Eu fiz um manual, né, tem até a foto aqui, depois eu vou mostrar para vocês, um manual de orientação aos professores sobre as funções executivas, que depois virou um livro e foi publicado pela editora Unitá. Mais para frente, eu, cada vez que dava palestra em escolas e falava para os pais do livro Orientando Pais, Educando Filhos,
os professores vinham e falavam, mas você não tem esses mesmos temas para nós, professores? E aquilo mexeu comigo, e aí esse ano eu lancei Orientando Pais Educando Filhos em parceria com o educador, né? Então, ó, aqui estão os livros, e há pouco tempo eu fui convidada para participar de um projeto, né, pelo grupo Renovarte. É um projeto que está junto com o Ministério da Cultura para falar sobre inclusão nas escolas, né? Então, uma autora, ela fez 5 livros infantis, um sobre a criança cega, a criança surda, a criança autista, a criança com TDAH e a criança cadeirante. Livros para a faixa etária de 5 até 8 anos, e eu fui convidada para fazer o manual para o professor. Então, é esse último que está aqui no link, Todos Cabem no Nosso Mundo. Então, é um livro onde eu oriento o professor a trabalhar com esses itens de inclusão. E o mais, assim, que eu acho que é o presente é que esse livro vai ter distribuição gratuita em todas as escolas estaduais, né? Então, hoje, agora em novembro, ele foi distribuído na Bahia, no Piauí, e depois vai percorrer. Aí espero que chegue na sua escola também. Espero que você lembre de mim ao receber este manual. E tenho também um canal no YouTube, Orientando Pais Educando Filhos, com dicas para os professores, para os pais, porque uma criança, como eu disse, bem estruturada emocionalmente, chega bem aberta para aprender na escola. Então, eu lanço aqui a pergunta, né? O que é adaptação? Para você, que é educador, o que é adaptação? Né? Em que momento da sua vida você precisou adaptar? Em que momento da sua vida você precisou se adaptar? E quando você precisou se adaptar a algo, alguém favoreceu isso para você? Alguém olhou para a sua necessidade e a adaptou? Então, a adaptação, né? E essa foto tá... Eu escolhi essa foto porque eu falei, tá bem o que a gente precisa, né? É preciso ter um olhar para essa adaptação. Não dá para a gente pensar em adaptação sem falar, né? Sem ter um olhar diferente. Porém, a gente tem que pensar para onde olhar, né? Então, o foco não é o transtorno, e sim o aluno. Porque dentro de uma sala de aula, você vai ter, sei lá, 3, 4 crianças que têm um TDAH, por exemplo. E aí, essas crianças não são idênticas. Aliás, é uma questão muito importante para quem atua em sala de aula entender que cada aluno aprende de um jeito. E não importa se ele tem um transtorno, se ele tem um distúrbio, não importa. Cada criança aprende de um jeito. Quando a gente fala alguma coisa, para um toca mais, porque é a necessidade dele naquele momento. E aí uma outra frase que eu falei passa até desapercebido pelo outro. Na sala de aula acontece da mesma forma. O professor, ele precisa ter uma dinâmica de ação para poder tocar o aluno e não o transtorno. Então, eu tenho que pensar no transtorno, sim. É importante a gente ter o conhecimento, a fundamentação. Eu preciso entender o que é um déficit de atenção, o que é um autismo. Eu preciso ter conhecimento sobre uma dislexia, sobre uma descalculia, uma criança com autismo. Eu tenho que ter este conhecimento. E com base nesse conhecimento, eu tenho condições de olhar para o meu aluno, porque senão eu estou olhando para uma coisa que eu não estou entendendo, né? Eu olho para alguma coisa e falo, bom, não sei o que quer dizer isso, porque eu não tenho conhecimento. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento, né? E com esse conhecimento eu começo a perceber, a ter a percepção da necessidade que o aluno precisa. E aonde eu vou pegar este conhecimento? Estudando. E quando a gente fala desse olhar por aluno, a gente tem que perceber, muitas vezes na sala de aula, aquela criança mais agitada, que fala mais alto, que tem crises, que é opositora, essa nos chama muito atenção. Nossa lupa está nela. Eu preciso controlá-la, eu preciso fazer ela participar, eu preciso.
mas nós temos que ter esse olhar para os outros alunos. Nós temos que ver o aluno que é quieto, que é calado, mas tem uma dificuldade cognitiva gigantesca. Eu tenho que ter este olhar para o meu aluno copista. Quantas crianças eu recebo no consultório e uma das estratégias na avaliação psicopedagógica, eu solicito material escolar para olhar e ver como a criança se posiciona, né, em termos de organização, de respostas, de escrita. O material escolar da criança me traz muitas informações, né? E aí eu vejo aquela criança que é somente uma copista. Então, é aquela criança que não faz ali os exercícios, mas copia as respostas. É aquela criança que copia, mas não está nem sabendo o que está fazendo. Então, tenho visto lá da professora, feito, mas sem aprendizagem nenhuma, né? Nós temos aquele aluno que a família faz por ele tudo, o trabalho, o texto, ajuda a estudar, faz a lição de casa, e que às vezes o professor nem tem esse olhar, porque as coisas fluem, vamos dizer assim, fluem, né? Porque na sala de aula ele se perde, mas em casa o trabalho da família é gigantesco, né? Então a gente tem que ter esse olhar também, né? Aquele aluno que não participa de nada, né, dá de ombros. Quem dá aula aqui para adolescente, nossa senhora, sabe disso. Aquele aluno que fala, depois eu copio, o grupo do WhatsApp dos meus amigos me traz a resposta, uma amiga lá tem uma paquerinha, amiguinha que vai, que ajuda, que faz. Então, é esse aluno que dá de ombros. Aquele aluno que eu deixei reticências aqui porque você sabe quais são esses alunos, né? Você sabe quais são esses alunos que a gente precisa colocar a lupa. Então, não pense só em termos de adaptação ou em termos de inclusão para aquele aluno que faz muita bagunça na sala de aula, que atrapalha a sua aula. Olhe para os outros alunos também. De repente, ele precisa só mudar de lugar. Se você mudar um aluno de lugar, de repente vai fazer toda a diferença na vida dele. Eu já recebi esse depoimento no consultório, né, de uma aluna que falou, olha, fez um mapa de sala e hoje a minha professora me colocou em tal lugar, mas eu estou tão feliz porque ali eu enxergo melhor a lousa, lá eu estou do lado da minha amiga, e eu prometi para a professora que eu vou prestar atenção na aula e não vou conversar com ela, porque senão a professora falou que vai me mudar de lugar. Então, por isso, ela quer sentar com o lado da amiga e ela vai participar da aula. Então, uma ação tão pequena acaba fazendo a diferença para essa criança. Isso é adaptação, né? Vivemos um tempo de transformação de referências curriculares que indicam que não cabe ao aluno se adaptar à escola tal como foi construída. A escola é que deve se reconstruir para atender a toda a sua comunidade, da qual fazem parte pessoas com e sem deficiência. Portanto, são necessárias adaptações nos espaços e nos recursos, e principalmente uma mudança de atitude, que já reflitam a concepção do desenho universal, não só na estrutura física das escolas, como também no desenvolvimento das práticas do ensino e aprendizagem e nas relações humanas. Quando eu estava pesquisando para elaborar essa aula, eu vi esse texto que eu tirei do portal do MEC. Eu falei, nossa senhora, isso aí tem que ser uma bandeira, né? A gente tem que pôr isso daí, distribuir em tudo. E quando eu converso com educadores, eu gosto muito de falar sobre mudanças necessárias, porque quem sabe algum de vocês aqui pode virar um secretário de educação, pode virar uma pessoa muito importante, com poder na área de educação, e que vai pensar, falar, poxa, eu posso mudar. Mas eu sou só a professora e eu posso mudar? Claro que pode. Você pode mudar na sua sala de aula. Lembra que eu falei no começo? Para uma criança já faz toda a diferença. Eu não posso mudar a educação no meu país, mas eu posso mudar o jeito de trabalhar com a minha criança dentro da minha sala de aula. Isso você pode. Então, bora lá, vamos fazer isso, né? Vamos ser capazes de fazer isso. Mas, caso você vá entrar na Secretaria de Educação da sua cidade,
vai virar ministro da educação, então, ó, pensa nisso de forma grande, que as mudanças são necessárias, né? Então, antes de pensar como mudar meu currículo, o que eu preciso fazer para mudar o meu currículo, eu tenho que conversar, eu tenho que entender este aluno, então eu tenho que conversar com este aluno, eu tenho que conversar com os pais, porque os pais me trarão este conhecimento. Uma coisa que eu sempre falo, toda escola tem que ter uma ficha de informações da criança, independente da ficha de matrícula. Se você é gestor, diretor de escola, coordenador, pega essa dica, faça uma ficha, elabore como se fosse uma ficha de anamnese. Faça uma ficha, que essa ficha você entrega para o seu professor. Uma ficha preenchida pelos pais, onde os pais vão fornecer informações importantíssimas que o professor tem que ter em sala de aula. Como é o sono dessa criança, por exemplo, tá? Vou dar alguns exemplos aqui. O sono. Se é uma criança que não dorme bem e estuda de manhã, o professor vai entender por que ele chega daquele jeito na sala de aula. Como são as relações sociais da criança fora da escola. Se tem irmãos mais velhos, irmãos mais novos, são detalhes que faz a diferença. Então, conversar com os pais e ter uma ficha de informações da criança é importantíssimo. E eu falei de anamnese, né? Eu falo que é uma ficha de anamnese. Dentro do consultório, eu tenho uma ficha de anamnese que eu faço com os pais antes de começar o atendimento. Conversar com os profissionais que atuam com aquela criança. Os profissionais darão dicas excelentes para você de como atuar, porque eles já conhecem essa criança, às vezes a fono já está com essa criança há muito tempo, como se fala, a psicopedagoga, né? Então, é muito importante conversar com esses profissionais. E outros professores da escola que já atuam com essa criança. Essa criança do ano passado, né? Agora iniciaremos um ano letivo, então essa professora do ano passado, ela tinha já algumas estratégias com essa criança que vão favorecer. Então, conversar com as crianças, com essas pessoas, é importantíssimo. O que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer adaptação? Identificar o perfil do aluno, identificar as suas necessidades, né? Então, qual é o perfil do aluno? O perfil é aquilo que a gente fala. Ele é mais calado, ele é opositor, ele é o TDAH que não para sentado um minuto, ele tem uma dificuldade na leitura e da escrita, então eu preciso posicioná-lo no lugar onde ele tem acesso, eu possa ter acesso mais fácil a ele. Ele tem uma deficiência auditiva, então depende aonde eu vou colocá-lo, deficiência visual ou o uso do óculos. Então, eu preciso identificar esse perfil do aluno. Eu tenho que identificar as necessidades deste aluno, né? Como a colega aqui colocou, eu sou autista e preciso do fone de ouvido para os ruídos da turma não me deixarem com dor de cabeça e eu posso poder assistir a aula. Olha que detalhe, quando a gente identifica a necessidade do aluno e adapta, é sensacional. Vou usar o seu exemplo em várias aulas minhas, porque olha o que ela coloca, né? Então, um detalhe já fez toda a diferença, tá? Colocar em prática uma adaptação piloto, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente faz uma adaptação e acha que ela é correta e que ela vai dar certo, e aí não muda. Então, a gente tem que pensar sempre, olha, essa é uma adaptação piloto, nós vamos verificar o resultado da adaptação, que é muito importante. Às vezes a gente traz aqui um leque de adaptações e não vê o resultado, não vê a eficiência dessa adaptação, isso é importantíssimo, né? Então, eu quando atuava em escola, eu fui coordenadora de escola, mais de 20 anos eu trabalhei dentro da escola, né? Eu percorri muitos anos a educação infantil, por gostar muito e acreditar que na educação infantil a formação deste cérebro, a formação da personalidade, a trajetória da educação infantil é fundamental para tudo que vem depois, né? Eu gosto de falar da estrutura, então a educação infantil é a estrutura, então eu dediquei muitos anos da minha vida na educação infantil, trabalhei no ensino fundamental 1 também. Então, na escola, eu sempre falava isso, nós vamos aplicar isto por 15 dias. E seja um procedimento, uma regra, uma adaptação, eu sempre falava isso.
daqui 15 dias a gente vai reavaliar. Deu certo, foi eficiente, atingiu o nosso objetivo? Senão a gente muda. Então, é muito importante que quando você coloca em prática uma adaptação, você observe esta adaptação e depois você vê a eficiência. Você vai ter o retorno disso com a criança. Realmente, eu troquei essa criança de lugar, deu certo? Eu adaptei a prova, foi suficiente para ela? Eu mudei a letra, eu fiz determinadas coisas, e isso ajudou ou não? Esse é um ponto importante. Lembra lá no começo que eu falei que a gente tinha esse quadro da base? É esse que eu estou apresentando aqui para vocês. Realizar um plano de desenvolvimento individualizado. Quantas escolas não fazem isso na inclusão? Não tem um PDI, não tem um planejamento, o professor fica ali à mercê de fazer o que ele acha, o que ele bem quer, e não documenta isso. A importância de se ter um planejamento, até para se sequenciar, para se avaliar, para se resgatar. Então, é importante se fazer um plano de desenvolvimento individualizado. E aí eu sinto que, às vezes, o que acontece? Né? Fala de professor. Às vezes, me sinto de mãos atadas, sem a oportunidade de poder fazer uma coordenação que não me permite, um material que eu não tenho, uma informação que não chega, e aí os professores se sentem de mão atadas. E muitas vezes, isso também eu ouvi a fala de professor, eu me sinto de mãos vazias, né? A escola não traz para mim subsídios para que eu possa trabalhar, né? Muitas coisas, isso eu escutei de professores, eu faço. Eu trago uma atividade adaptada, eu trago um material, um jogo diferente, uma proposta diferente, eu faço isso. Porém, eu preciso do apoio da escola. Então, eu estou com vocês, né, nesses dois sentimentos, mas a gente pode realmente, hoje vocês vão sair daqui com ideias, com dicas, com conhecimento para fazer a diferença. E o que a gente precisa é justamente essa ação, né? É a ação da adaptação curricular, é a ação da inclusão. Eu vou contar 2 casos, né? Eu vou contar primeiro, esse estudo de caso é uma adaptação descontextualizada. Quando isso acontece e realmente a escola acha que está fazendo, o professor parece que está fazendo, mas é totalmente descontextualizado. Então, qual é este caso, né? É uma adolescente de 15 anos que apresenta um quadro de hemiparesia à esquerda, então ela não tem o movimento da mão esquerda e da perna bem pouco, devido a um quadro da lesão encefálica adquirida intrauterina no hemisfério direito. Então, lá na gestação, teve ali um quadro de lesão na parte direita do cérebro que fez com que o braço esquerdo e a perna esquerda tivessem um funcionamento menor, né? E isso foi notado a partir dos 3 meses de vida. Ela tem um quadro de epilepsia focal e generalizada, e no diagnóstico neuropsicológico, ela tem um transtorno autista moderado e a deficiência intelectual leve, tá? Então, o que eu só coloquei aqui em verde, para quem não conhece, o que é uma hemiparesia, é justamente quando o cérebro, né, tem uma lesão no cérebro e que impede o movimento. Então, o que aconteceu com a escola? Esta menina, ela está já no ensino médio, ela é aluna de 1º ano de ensino médio, ela está alfabetizada, porém ela tem muita dificuldade de leitura e de escrita, ela tem um pouco de dificuldade na fala, mas ela compreende, ela conversa, ela faz. O que a escola faz? A escola pega atividades de 1º ano do ensino fundamental 1, aleatórias, então caça palavras, complete, cruzadinha, montar palavrinhas com sílabas. A escola pega isso, imprime e entrega para ela fazer independente da aula. Então, ela está na aula de matemática, ela está fazendo caça-palavras. Ela está na aula de ciências, ela está fazendo identificação de números, continhas de adição. Quando eu fiz a reunião com a escola, eu falei, para aí, tudo isso,
né? Não é isso, não é adaptação. Quer dizer, eu não falei desse jeito com a escola, tá? Mas a minha vontade era. Eu pensei, não é só imprimir atividades de primeiro ano e dar para ela. A gente tem que contextualizar, né? Então, aula de matemática, a turma toda está na aula de matemática, ela está fazendo matemática no nível dela. A turma toda está em ciências, nós vamos trabalhar alguma coisa de ciências. Então, ela precisa ter um planejamento das matérias e aí nós vamos adaptando. Então, assim, a distância da realidade dela para a realidade da turma é gigantesca. Ela está no nível de segundo para terceiro ano do Fundamental 1 e ela cursa um primeiro ano de ensino médio. Porém, dá para se fazer muitas coisas. Eu tive várias reuniões na escola para colaborar nesse percurso de adaptação. Então, quando a escola abre, a escola ficou bem feliz com essa parceria aqui nova, né? Porque isso é recente. A escola abriu possibilidades. Eu fiz a reunião com todos os professores e aí nós fomos discutindo nas matérias, das principais matérias, e a coisa cresceu. Ela chega no consultório hoje contando: olha, na matemática eu fiz isso, em português eu fiz aquilo, em história foi tudo muito bacana, e isso fez com que ela se motivasse a ir para a escola, porque ela não queria ir mais para a escola. Vamos agora ao segundo caso, uma adaptação excessiva, né? Adolescente de 12 anos que apresenta TDAH com impulsividade, uma falha na memória operacional, uma disfunção motora e uma disfunção executiva. Né? Então, um menino que é aquele que atrapalha a sala de aula, é aquele que não para quieto, que faz perguntas totalmente fora do contexto, é aquele aluno que conversa na sala de aula. O que a escola fazia? A escola, muitas vezes, o tirava da sala de aula e nas adaptações, né, ele era um aluno copista e nas provas, as provas eram muito fáceis. Então, o que ele, na esperteza dele, o que ele pegou? Ele começou a falar: eu não preciso estudar, porque a minha prova é muito fácil. Eram provas, ele estava na época, acho que 7º ano, né? Isso já aconteceu há muito tempo. Eram provas que ele tinha que simplesmente ligar figuras, ele tinha que completar lacunas. Então, ele também perdeu interesse por aprender, porque tudo que tinha na escola era muito fácil, palavras dele. Então, olha como é importante pensarmos nessa adaptação curricular. Olha que importância que tem esse olhar para aquele projeto piloto que eu te falei, né? Então, a adaptação, ela requer, vamos dizer assim, uma adaptação básica. Nós vamos trabalhar a leitura, a escrita, a compreensão e a motivação. Porque leitura, escrita e compreensão abordam todas as áreas. Eu preciso de leitura, escrita e compreensão em matemática, em história, em geografia, para a vida. É isso que a gente tem que pensar. Que a gente prepare este aluno não para a prova. Eu não preparo o meu aluno para a prova, eu preparo o meu aluno para a vida. No consultório, eu falo isso tanto para as minhas alunas na pós, para os meus alunos na pós, como para os pais no consultório. Eu falo, a minha função como neuropsicopedagoga é treinar habilidades e não conteúdos. Então, quando você faz um curso de pós-graduação em neuropsicopedagogia, você se transforma num profissional que treina habilidades e que essas habilidades vão poder ser usadas na escola, na vida, na sociedade, no trabalho, em tudo. Então, por isso que é importante, quando eu trouxe aqui, até pelo nosso tempo, né, que aqui esse tema daria umas 5, 6 aulas, né? Eu trouxe aqui a adaptação básica na leitura, na escrita, na compreensão e na motivação. Olha aqui na leitura, o uso da letra em caixa alta, né? O uso da letra Open Dyslexic. A letra Open Dyslexic é uma letra que você baixa no seu computador gratuitamente e que ajuda o disléxico a ler, né? Então, é muito importante essa letra. É que aqui eu acho que a hora que o material vem para cá,
o material muda, mas eu tinha colocado essa letra na Open Dyslexic. Mas é só vocês digitarem aí no Google, letra Open Dyslexic, vocês vão ver o formato. Ela é mais arredondadinha, ela é mais curva. As curvas são mais acentuadas e facilita a leitura. Fazer uso de parágrafos coloridos. A criança que tem o TDAH, a hora de escrever ou de ler, ela se perde. Então, quando eu tenho parágrafos coloridos, eu me situo, eu estou copiando ou lendo o parágrafo vermelho, eu estou copiando ou lendo o parágrafo amarelo, tanto nos textos como na lousa. Textos dos livros, a criança que não lê, não consegue ler a letra de imprensa, a gente tem que imprimir uma folha com aquele texto e entregar para ela. Aqui eu dou o exemplo do texto, como se fala? Colorido. Aqui é um texto simples de história, tá? Então, aqui, o primeiro parágrafo está em vermelho, o segundo verde, e aí, eu trouxe propositadamente, porque aqui está escrito a independência do Brasil. No texto azul está escrito a independência brasileira. Então, eu me situo. A criança que se perde na leitura, a criança que está lendo, olha para o lado, para e vai voltar, ela sabe que ela está lendo a independência no parágrafo vermelho. E ela não... Aí depois ela vai ler a independência no parágrafo azul. Olha como faz diferença. Eu tive uma aluna uma vez que ela falou, professora, ela trabalhava numa escola que não tinha nem a lousa branca, era a lousa de giz ainda. Ela falou, depois que eu passei a fazer cópias, eu dou textos na lousa para as crianças e mudo a cor do giz, que é um detalhe, gente, não é um detalhe, mas faz toda a diferença para a criança que está ali querendo ler, querendo escrever. Na escrita, entregar ao aluno por escrito o que será colocado na lousa. Aluno que tem dificuldade motora, disgrafia, crianças com outras dificuldades que não conseguem copiar da lousa, elas perdem muito tempo copiando e com isso elas perdem o foco na aula, porque o foco está tentar copiar, que já é uma dificuldade. A criança que tem dificuldade de escrita, às vezes o professor reclama que ela vai passar 40 minutos copiando e ela passa a aula toda, acaba a aula, ela nem teve tempo de terminar de copiar. Então, o que você faz? Entrega o que você daria na lousa, entrega para essa criança por escrito, porque aí ela consegue acompanhar a aula, ela consegue prestar atenção na explicação que você está dando, ela consegue participar da aula, porque ela fica naquele esforço gigantesco, tentando copiar e perdendo todo o foco da aula. Então, um detalhe que é trazer isso, a criança já pode fazer, né? Aceitar a letra bastão dessa criança da escrita, muitas vezes a criança não consegue fazer essa adaptação para a letra cursiva, né? Deixar mais espaço para a escrita do aluno, linhas coloridas. Eu tenho um menino no consultório que ele tem disgrafia, e ele tem muita dificuldade para escrever na linha. E aí, o que eu tenho feito? Eu tenho traçado aí linhas coloridas, e aí eu falo, olha, esse espaço, essas palavras, eu quero que se encaixem nas linhas vermelhas. E aí, ele vai se adequando ao espaço, né? Então, olha que bacana para ter essas linhas coloridas, que você pode ou imprimir. Eu, no consultório, como eu uso caderno com as crianças, eu pego a régua, o lápis de cor e faço ali na hora, porque é um por um, né? Então, no consultório é muito mais fácil. Mas na sala de aula você pode já trazer algo impresso para ajudar. Uma vez uma aluna falou para mim que tinha um caderno com linhas coloridas, mas eu já procurei muito esse caderno. Eu acho assim, o caderno inteiro a linha é azul, não é isso, né? Eu queria esse caderno aí com linhas coloridas. Então, mas eu nunca encontrei. Mas é uma estratégia que ajuda bastante, né? Imprimir uma folha com breve resumo sobre a explicação dada e entregar para essa criança que tem realmente uma dificuldade para escrever. Permitir que o aluno fotografe a lousa, né? Aquela criança que tem realmente essa questão. Por exemplo, essa aluna que eu dei o exemplo da hemiparesia, que ela tem uma disfunção na escrita, ela não consegue copiar. Então, para ela, permitir que ou fotografe ou trazer esse
texto já impresso ajuda bastante, né? Permitir que a escrita aconteça de forma motivadora e não na pressão do tempo ou simplesmente para a cópia, né? Em alguns casos, aceitar as respostas orais, que vão ajudar muito. Às vezes a criança tem uma fala muito boa e a gente se restringe a que tem que vir por escrito, né? Então ela consegue expressar o que ela aprendeu, ela consegue falar do conhecimento dela e muitas vezes ela tem que pôr isso no papel. Algumas escolas, por exemplo, dependendo da necessidade da criança, a criança faz prova num outro ambiente. E aí, nesse momento que está ali um tutor e a criança, se ela tem essa facilidade oral muito melhor que a escrita, permita que ela responda oralmente, né? Isso faz toda a diferença. Na parte da compreensão, naquela criança dos 15 anos, que tinha totalmente uma adaptação descontextualizada, qual foi a minha primeira orientação para a escola? Aquela menina que eu fiz a reunião na escola, qual que era a ideia? Relacionar o tema da aula à vivência da criança. Eu vou dar um exemplo bem básico para nós que somos adultos. Quando você está assistindo um filme e o personagem do filme ou a personagem do filme tem alguns comportamentos e ela passa por situações semelhantes ao que você está vivendo, você não se identifica com a personagem e fica encantada e fica esperando ela te dar a resposta que você quer para sua vida. Porque isso acontece comigo. Às vezes eu assisto um filme que eu falo, gente, sou eu. Nossa, ela está tomando umas atitudes muito parecidas comigo. Então, essa identificação, quando o professor traz para a sala de aula uma vivência, uma história, uma situação linkada com a criança, ele compreende melhor. Ele está motivado, ele quer realmente participar, faz parte da vida dele, né? Usar metodologias ativas para verificar se o aluno compreende e se ele tem assimilado o conteúdo. Lembra que eu falei que a gente vai fazer uma adaptação piloto e tem que ter o retorno disso? É nessa hora. Usar recursos visuais para ajudar o aluno. Vou contar rapidinho um caso, que o tempo está voando. Uma vez, eu peguei uma prova de um menino de 7º ano e que era um texto que falava da diferença do corvo e do pavão. Era uma prova de interpretação de texto, o corvo e o pavão, e aí estava falando várias coisas. Ele tirou 2 nessa prova. Quando ele trouxe a prova, eu falei assim para ele, me fala sobre o corvo. Ele, o corvo é uma ave assim, 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 assim. Me fala sobre o pavão. Ele não sabia, ele não lembrava quem era o pavão. Quando ele começou, ele falou, o pavão é uma ave grande, parecida com o corvo. Ele estava confundindo, acho que com urubu, com gavião, não sei. Quando eu abri no computador a imagem do pavão, ele, é esse, eu já vi esse pavão, da pena colorida e tal. Aí a gente conversou um pouco sobre o pavão, eu mostrei a imagem do corvo e mostrei a imagem do pavão. E aí eu tirei o texto e falei, responde novamente as perguntas. Ele teria tirado 8 nessa prova. Apenas se tivesse uma imagem de um corvo e de um pavão. Olha a adaptação, que é um nada. Eu não estou dando respostas quando eu ponho a imagem do corvo e do pavão. Eu estou acessando a memória da criança. Porque quando ele viu a imagem, ele chegaram informações. Nós somos... temos, assim, vamos dizer assim, aptidões, eu chamo de caminhos facilitadores. Pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. Para a pessoa visual, eu sou visual, eu preciso ter imagem, eu preciso ter cor, vocês veem aí que meu slide tem cor, quando dá eu ponho figura. Quem é visual, uma imagem resgata a memória. Quando ele viu o pavão, ele falou, já sei, claro que eu sei quem é. E aí ele nem precisou ler o texto de novo. Ele conseguiu responder, né? Motivação, parabenizar pelo empenho e não pelo resultado. Gente, isso faz toda a diferença. Faz todo sentido quando a gente parabeniza pelo empenho e não pelo resultado. Quando a gente parabeniza pelo empenho, me motiva a fazer de novo, independente do resultado. E isso é uma função, é uma habilidade das funções executivas, que é o perseverar.
E se a gente pensar, todos nós temos que ter essa habilidade de perseverança para a vida. Lembra que eu falei da vida? Para a vida. Então, quando eu motivo o empenho, poxa, que bacana, você fez, você tentou, você pesquisou, você isso, você aquilo, eu estou motivando. Depois, as consequências, os resultados melhoram, mas eu tenho realmente que parabenizar pelo empenho. Adaptar jogos e atividades lúdicas. Brincando, a gente consegue fazer muitas treinos de habilidades que a criança nem percebe. Uma vez no consultório, uma menina chegou com uma dificuldade muito grande de leitura. Ela, Débora, hoje eu não quero ler. Eu não quero ler, não quero saber de ler, né? Porque eu li na escola. Nossa, se eu pegasse um livro naquele dia, a menina ia ter um surto lá. Eu falei, não, hoje eu nem pensei na leitura, hoje eu trouxe um jogo. Hoje nós vamos jogar um jogo de dicas. Nós temos que uma passar dicas para outra, conforme está na cartelinha, para adivinhar qual é um animal. E realmente o jogo era esse. Tinham 8 dicas, e que aí ela ia lendo para eu adivinhar o animal. É lógico que eu esperava ela ler as 8 dicas para dar a resposta. E ela tinha que ler, e eu tinha que ler, ela tinha que entender, e assim a gente foi, trabalhando a sessão toda o jogo. No final, ela deu conta. Ela, nossa, Débora, ela fez assim, você é danada mesmo, né? Você me fez ler a sessão toda. Eu, nossa, me fiz de louca. Eu falei, nem percebi. O jogo estava tão gostoso. Tá vendo como é bom a gente saber ler? Se você não soubesse ler, a gente não poderia jogar esse jogo. Ela, ai, é verdade. Eu falei, então, e ela ficou motivada. Então, um jogo, às vezes, faz toda a diferença. Jogo do stop. O jogo do stop é muito gostoso, ou para algumas pessoas o jogo chama o jogo do a dedonha. Então, é aquele jogo que eu posso trazer para a realidade da sala de aula. Eu vou fazer um jogo do stop só de estados brasileiros. Eu vou fazer um jogo do stop só de partes do corpo humano. Assuntos que eu estou tratando na sala de aula, eu ponho no jogo. Jogo da forca, das palavras, né? Esse jogo, vou viajar e vou levar, eu uso muito no consultório. Então, é assim, a brincadeira é essa. Eu vou viajar, eu começo, e vou levar uma mala. Aí o outro participante fala, eu vou viajar e vou levar a mala e o celular. O próximo vai falar a mala, o celular e o carregador de celular. Cada um que adiciona um item na viagem, repete todos os outros. Eu posso trabalhar isso, não só eu vou viajar, mas pode ser eu vou ao mercado e vou comprar com a letra C. Eu vou procurar na minha casa objetos com a letra M. E eu vou trabalhando isso, tá? O jogo da memória, jogo com dados, que também é muito bacana, que trabalha com números, com raciocínios, com os cálculos mentais. Isso ajuda muito na motivação, porque sai, né, daquela questão, né, sai daquela coisa da rotina, me motiva a participar e aprender. A educação, inclusive, é desafiadora, qualquer tipo de educação. Né? Estar na escola hoje tem sido um desafio, mas eu levanto a bandeira dos professores, que nós somos vitoriosos mesmo, né? Aqui eu trago para vocês uma dica, que é a adaptação de prova, né? Existe esse livro, eu tive o prazer de fazer o curso com o Rafael da Silva, lá de Portugal, num congresso que eu fui, sobre adaptação de provas. E assim, interessantíssimo foi o curso, e esse manual vocês vão encontrar várias estratégias de adaptação de prova, para disléxico, criança com descalculia, desortografia, TDAH, autismo, deficiência intelectual. Então ele tem dicas sobre como adaptar provas. Então, quais são algumas dessas dicas que eu coloquei aqui para a gente? Eu peguei lá como se fala? Do livro. Adaptar a atenção ao tipo de letra usado nas provas. Os exercícios não devem ser separados de uma página para outra. Faz toda a diferença. Enunciado aqui, lugar da resposta ali. A criança tem que ficar virando a folha, não dá certo, tá? Então, deve ter uma sequência lógica.
Quando existirem palavras que estejam fora do campo do vocabulário, ela deve ter a definição aqui. De repente, o professor põe uma palavra diferente na prova e a criança erra porque ela nem sabe o significado, então o que tem ali do lado. Na produção de texto, disponibilizar ao aluno uma lista de palavras que podem ser usadas, né? Então, tem um quadro ali com listas de palavras. Por exemplo, você solicitou que ele fizesse uma redação sobre, sei lá qual tema, algumas palavras-chave ali vão fazer toda a diferença. Evitar o uso de números romanos, porque não são usados habitualmente e pode confundir muito a criança. Sempre que possível, associar imagens aos conteúdos, lembra a história do pavão? Sempre que o exercício tem imagens, as mesmas devem surgir à esquerda, que é onde a gente olha primeiro. Evitar respostas na negativa. Isso para mim também eu tenho dificuldade quando eu vou fazer uma prova e tem uma questão, assinale qual alternativa não corresponde ao tema abordado. Gente, eu estudo para o que corresponde. Eu não estudo para o que não é. Então, qual a opção não faz parte ou qual é a alternativa incorreta? Esse tipo de questão não devia existir nunca. Então, agora eu lembrei, uma vez eu estava fazendo uma reunião com uma coordenadora e ela falou, Débora, mas esse tipo de questão cai em concurso público, cai em vestibular. Eu preciso treinar meu aluno para isso. Sabe qual foi minha resposta? Mas não na prova. Você dá na sala de aula treino para ele responder isso ou só pegadinha na prova? Se é só pegadinha na prova, tá errado. Faça treino, não precisa ter isso na prova. Vamos hoje brincar de adivinhar qual não é. Vamos olhar aqui o que não pertence, qual tá errado, e treina o olhar para a criança para essa negativa. Então, sabe, não colocar isso na prova faz a diferença, tá? As perguntas devem ser objetivas e diretas. Essa imagem eu peguei do livro, então pode ser que a escrita esteja um pouquinho diferente, porque o livro é escrito em português de Portugal, tá? Então, tem toda uma contextualização, sendo que o objetivo era que ela analise os valores. Então, aqui é cheio de texto numa pergunta, e aqui depois ela vem sem a pergunta. Analise os valores e complete o lucro-prejuízo. Às vezes a gente contextualiza muito e a criança perde o foco no que é para fazer, né? Em caso de perguntas para ligar a coluna A a B, devemos garantir que a instrução seja dada de forma adequada. Olha aqui o erro, ligue o clima aos países correspondentes. Não, os países estão à esquerda, então ligue os países ao clima. Quantos enunciados, a gente vê até no Instagram, brincadeiras das pessoas que pegam as provas e falam, olha o nível do enunciado, e aí querem que a criança faça uma resposta certa, né? Quando houver texto na prova, dividir em parágrafos, né? Os textos devem estar numerados à esquerda, e nas perguntas, o número correspondente. Então, a criança lê lá e fala assim, essa pergunta está no parágrafo 3, eu vou lá e leio apenas o parágrafo 3, porque senão a criança começa a ler desde o começo, várias vezes para achar a resposta e se cansa, e aí desiste de responder. Os textos podem ter os parágrafos coloridos e as perguntas da cor do texto. Então, a pergunta, o parágrafo está em azul, a pergunta em azul, né? E os textos também podem estar apresentados em partes. Texto, pergunta, texto, pergunta, texto, pergunta, tá? Então, olha que são ideias simples, mas que faz toda a diferença, tá? Para mudar o meu olhar com relação à adaptação, então, eu não posso agir intuitivamente, não dá para ficar só, eu acho, né? Investir nos estudos, e nós temos uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, gente, que vai abordar tanta coisa importante para você aprender, sem contar que você depois pode atuar como neuropsicopedagoga clínica, né? E entender os processos de aprendizagem do aluno. Deixo aqui essa mensagem: como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Olha que coisa linda, eu vou repetir. Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas com iguais direitos de voar.
Deixo aqui o meu agradecimento, os meus contatos e, gente, ó, um beijo para vocês e que Deus abençoe nessa jornada que é a educação. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!